Estamos andando aqui na Praça da Liberdade e vamos visitar mais precisamente o térreo do Centro Cultural Banco do Brasil aqui em Belo Horizonte e conferir uma exposição inédita e extraordinária do artista Marcelo Xavier, exposição esta chamada Asa de Papel. E essa exposição ela poderá ser conferida entre os dias 1º de julho até o dia 12 de outubro deste ano, e convida assim o público a mergulhar nesse universo desse multiartista mineiro por meio aqui de instalações imersivas, obras originais, experiências sensoriais e recursos de acessibilidade que são concebidos como parte da criação artística. Essa bela exposição ela tem curadoria de Marconi Drummond e que apresenta um amplo mergulho na trajetória de Marcelo Xavier, que é um dos principais nomes da literatura infanto-juvenil, da arte, educação e da cultura visual brasileira contemporânea, e reunindo aqui mais de 4 décadas de produção artística em uma experiência que vai transformando o ato de ler em uma vivência coletiva e também sensorial. E a ideia dessa exposição é caminhar aqui numa espécie de experiência imersiva, conduzindo os visitantes por diferentes ambientes inspirados em obras marcantes da carreira do artista, e que logo na entrada aqui a gente vai deparar com personagens que foram criados por ele, recepcionando então o público e anunciando o tom lúdico dessa visita. Inicialmente ali nós já passamos pelo túnel, que é formado ali por superfícies espelhadas, letras suspensas e paisagens sonoras que vão introduzindo o universo do artista. E vamos então desdobrando esse percurso em diferentes ambientes, todos eles inspirados em livros marcantes de sua trajetória e que vai combinando então instalações, videografias, objetos, desenhos, essas pequenas esculturas, sons e também as experiências interativas. E esse espaço, chamado Asa de Papel, é uma obra considerada uma das mais emblemáticas de sua carreira, pois nesse espaço vai ser reunido projeções, ambientes multissensoriais e o chamado também Gabinete MX, que é uma espécie aí de museu afetivo do artista, que é composto por fotografias, desenhos, os seus objetos pessoais, os sons e também memórias. Essas gavetas elas podem ser abertas pelo público e assim elas vão revelando histórias, as referências e também os processos criativos que ajudaram aí a compreender a construção de todas as suas obras mais originais e fazem parte já da cultura brasileira contemporânea. E o público, à medida que vai abrindo essas gavetas, eles vão fazendo uma viagem junto com as ideias do artista, vão conhecendo um pouco do universo dele e toda a sua produção que estão armazenadas aqui nesse espaço. E é um ambiente bem agradável, super colorido e que vai ficar em cartaz aqui nas galerias do térreo com entrada gratuita, podendo ali ser retirado imediatamente na bilheteria no interior aqui do CCBB e posteriormente conhecer todo esse espaço. E o mais importante é que a trajetória pessoal de Marcelo Xavier, ele vai ocupando um lugar central na narrativa dessa exposição. Ele que é cadeirante e convive aí há mais de 2 décadas com os efeitos da esclerose lateral amiotrófica, e ele transformou então a sua experiência com a sua deficiência em uma poderosa reflexão sobre autonomia, pertencimento e também inclusão. E essa perspectiva ela vai atravessando ali toda a concepção da mostra e vai ganhando força especial na proposta de acessibilidade. E em vez de aparecer como recurso complementar, ela foi incorporada desde o início como um princípio estruturante aqui da curadoria e da expografia. E esse projeto então ele vai reunir experiências táteis, audiodescrição, conteúdos em libras, textos em braille, um mobiliário acessível, mediações inclusivas, audioguias e dispositivos de interação que contemplam diferentes formas de percepção e também da participação do público. E já estamos nesse espaço bem multicolorido,
que é uma instalação parietal baseada na série de desenhos de Marcelo Xavier, desenhos estes produzidos ali na década de 1980. E a técnica utilizada para poder decorar todo esse espaço foi a pintura de tinta acrílica sobre teto e também na parede. E aí ficou esse espaço muito bem desenhado, colorido, e que atrai os olhares do público visitante à medida que vai percorrendo todo esse ambiente. Como podem ver, fazendo aqui uma filmagem mais 360 graus para que possa ser conferido os detalhes dessas pinturas que trazem essa referência aí a desenhos produzidos na década de 1980. E essa proposta de acessibilidade, ela foi desenvolvida pela especialista Luciana Miglio, e que parte ali do conceito de perceber em plural e entender a experiência cultural como um processo construído por múltiplos sentidos. Por isso que essas maquetes táteis, objetos disponíveis para toque, os conteúdos sonoros, esses recursos visuais acessíveis e percursos pensados segundo ali os princípios do desenho universal, eles vão fazendo da exposição um espaço de pertencimento e também de autonomia. E nesse viés, ele vai sintonizando com a própria trajetória do artista, e a mostra vai propondo essa experiência em que a diversidade e a convivência ela deixam de ser temas para se tornarem também práticas concretas. Nós estamos vendo aqui também alguns quadros nas paredes, e eles também são referências aqui da década de 80, que são cópias de exibição, que pertencem aí ao acervo do artista, e é uma série de desenhos sobre papel que foram impressos ali com pigmento mineral, e é um tipo de papel especial que é o papel 100% algodão. E é um espaço que atrai muitos olhares das crianças, que tem não só o colorido desses desenhos, mas também tem um puff para que possam ficar sentados, tendo ali um audiovisual para que eles possam também assistir e conhecer um pouco desse processo e dessa proposta. Falando um pouco mais de Marcelo Xavier, ele nasceu em 1949 e é um artista plástico autodidata brasileiro. E ele é filho de uma professora de música e de um dentista lá na cidade de Ipanema, que era a sua cidade natal. E ele que reside aqui atualmente em Belo Horizonte. Ele tem mais de 20 livros publicados e vários receberam até premiações, dentre eles o Prêmio Jabuti em 2001 para festas, na categoria ali Ilustrações, e também de melhor ilustrador em 1994 para a Asa de Papel. E que tem um espaço especial aqui dentro dessa exposição, onde nós já passamos ali, onde tem aquelas gavetas e toda uma espécie de release histórico desse artista. Ele também é escritor, ele é cenógrafo, figurinista e autor de livros infantis. E ele mudou-se para Vitória aos 5 anos de idade, passou toda a infância ali no Espírito Santo, e em 1961 que ele veio para Belo Horizonte, onde ele mora até hoje. Ele é formado em publicidade pela PUC Minas e, igual como havia dito, artista plástico autodidata. Ele já fez muitas coisas ao longo de sua vida, ele ilustrou livros, ele criou e também realizou inúmeros projetos gráficos, produziu e também dirigiu programas para a televisão, trabalhou com publicidade e também com cenografias, figurinos, adereços aí para espetáculos de teatro, de música, de dança e também para o carnaval. E é justamente o trabalho com ilustração tridimensional que desenvolve ele desde 1986, que é uma síntese de tudo isso, onde personagens e objetos de cena são moldados ali em massa plástica e montados em pequenos cenários e fotografados. Com o livro aí Truques Coloridos, só com imagens feitas aí com massinhas de modelar, ele estreou como autor para crianças. E entre suas obras principais, nós temos O Dia a Dia de Dadá, nós temos também Tem de Tudo Nesta Rua, a própria Asa de Papel, que
foi premiado, e Tote, e também Se a Criança Governasse o Mundo. E boa parte de todos esses cenários estão aqui no CCBB para que possa ser conferido pelo público. E todos esses livros, eles se tornaram bastante conhecidos do público e receberam importantes premiações, como o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em 94, em 2001 e em 2005. Ele também recebeu um prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte em 1990 e em 1993. Ele também recebeu o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 1987, 1990, em 1993, em 1998 e também no ano de 2001. Ele recebeu também o prêmio da Associação Brasileira de Escritores em 1997. E todos esses livros que ele publicou, um total aí de 21, 16 são infantis, e alguns até publicados em inglês e também no idioma espanhol. Um desses livros, que é Se a Criança Governasse o Mundo, já está até disponível em versão eletrônica. E tanto a produção coloca então Marcelo Xavier como esse autor de maior vendagem do selo aí, formato da editora Saraiva. E foi justamente essa aproximação com o público infantil que acabou promovendo esse intenso envolvimento do autor com a arte e educação, sobretudo ali nas oficinas de modelagem para crianças e também para professores, que foram realizadas aí por todo o país. E nessas, ele buscava ali mostrar os caminhos encantados e extremamente simples da modelagem com massinha, onde os participantes eles eram estimulados pela observação das ilustrações tridimensionais que continham nos livros e se entregavam ali a um exercício de criação individual, fazendo então bonecos de massinha a partir das orientações do autor. Na introdução do livro Festas, a segunda parte da coleção Folclore do Mestre André, que ainda conta com mitos e crendices e superstições, Marcelo Xavier conta um pouco de sua infância e explica a influência que essa fase teve em sua obra. E ele ainda explica que ali todo mês de janeiro, lá na fazenda dos seus avós, no interior de Minas, ele ficava estufado ali de primos e tios e nada de compromissos, nada de horários, era literalmente as férias. E assim ele vai conhecendo bem o sabor dessa palavra, que é você estar desprendido das coisas. E os dias começavam então com essa bela mesa de café, e depois eles passavam o dia inteiro brincando. E quando chegava a noite, faziam ali aquelas rodinhas aconchegantes em volta de tio, e diversas histórias ali de assombrações eram contadas. E assim era o dia após dia, sempre como ele diz, deliciosamente iguais. E o mais importante de tudo isso, que é a infância, é trazer essas memórias boas das construções da sua infância. E isso é muito importante porque quando você resgata ali os contos, as fábulas e também essas narrativas fantásticas, elas vão trazendo essa energia vital para a atualidade e época em que está em curso aí uma mudança de percepção do homem em relação a ele mesmo e ao mundo. Então essa função pedagógica recreativa e recreativa de livros infantis e que traz aí esse conteúdo literário infanto-juvenil que é oferecido aí por Marcelo Xavier, trazendo esse encantamento do universo fabuloso e mítico, ele vai de certa forma estimulando essa visão crítica da realidade, da cultura e também desses valores sociais e morais no leitor. E quando ele escreve sobre esses temas, é uma forma mágica e prazerosa de você trazer essa função humanizadora da obra do autor e de estimular com esse recurso a leitura e também a reflexão. E é por essa razão que seus livros são dirigidos aí às crianças e que podem e devem ser lidos também por adultos. E para estes adultos, Marcelo Xavier lançou em 2008 um livro que chamava Caderno de Desenhos, e em 2011 foi a vez do livro de poesias Tempo Todo, pela editora Asa de Papel.
E é nesses desenhos, nessa trajetória que são voltadas aqui para os adultos, que ele divide um pouco da sua experiência, onde ele traz ali a sua infância em Vitória, as férias na cidade natal, em Ipanema, e também um pouco da sua adolescência em Belo Horizonte. E cujo ponto final é agora no final dos anos 70, e com isso ele vai dividindo esse ateliê com um amigo que ele tinha, que era o Mário Vale, e assim ele vai começando essa conversa sobre arte, na saída da faculdade, que nunca teve fim. Marcelo Xavier também foi colunista do jornal Hoje em Dia de junho de 2012 até junho de 2014. E ele escrevia ali nas terças-feiras, dirigindo seu olhar inusitado sobre a cidade e também sobre seus moradores. E entre as suas 104 crônicas produzidas, 31 delas foram selecionadas para o livro A Cara da Rua. Foi lançado aí em 2013. Estamos vendo aí uma fotografia de Marcelo Xavier, que foi produzida pelo fotógrafo Valdir Lau, e uma fotografia aí da década de 1980. Então esses trabalhos que nós estamos vendo aqui são trabalhos fantásticos nessa exposição. E à medida que nós vamos percorrendo essa mostra, nós vamos vendo todos esses ambientes que foram inspirados aí em seus livros, como mitos, festas, tem de tudo nesta rua, truques coloridos e também o dia a dia de Dadá. E o outro último, que se a criança governasse o mundo. E esse em especial, existem aqui 23 caixas cênicas que vão contendo aí personagens diversos, todos eles feitos em modelagem de massinha original e que foram restaurados por Isabela Xavier no ano de 2026. Todos eles também pertencentes aqui ao acervo do artista e que foram produzidos ali entre 2002 e também em 2003. E à medida que nós vamos percorrendo cada uma dessas caixas cênicas, existe em cima delas uma mensagem, que é uma espécie assim de transporte do que você lê e do que você vê. E é importante também destacar que em cada núcleo que nós vamos passando aqui, à medida que nós vamos percorrendo essa exposição, os temas recorrentes da produção de Marcelo Xavier, eles vão ganhando novas camadas de interpretação. A infância ali como um território de invenção, a valorização da cultura popular, a convivência com as diferenças, a ocupação afetiva da cidade, também a imaginação como ferramenta de transformação social e também a defesa de um mundo mais inclusivo. E percorrer todo esse espaço expositivo é uma experiência fabulosa para aqueles que gostam de arte, para aqueles que gostam de leitura e para aqueles que gostam de histórias fantásticas. Pois Marcelo, ele é portador de uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica, que de certa forma veio comprometendo ali a força dos seus músculos. E desde o ano de 2009, ele utiliza a cadeira de rodas ali como sua acompanhante fiel. Mas a doença, ela não tira essa alegria dele de viver e de continuar trabalhando. E em suas palavras ele diz que quando você perde esses predicados físicos, a sua vaidade vai perdendo terreno e vai ganhando o espírito, o seu estado espiritual, então favorece a criação artística e uma percepção artística. E é com essa frase que nós vamos encerrando aqui o nosso percurso nessa exposição Asa de Papel, desse grande artista, multipremiado, não só com seus livros, mas também com suas crônicas, com seus pensamentos, com suas artes, e que de certa forma aqui em Belo Horizonte ela ganha muito com essa exposição, que pode aqui trazer de forma gratuita para o público belo-horizontino e também para aqueles que estejam distantes aqui de Belo Horizonte, em outros estados, lugares longínquos, possam de certa forma assistir esse vídeo, entender a trajetória inteira desse artista, entender a sua importância aqui no cenário nacional
e entender também que nós não podemos entregar às surpresas que a vida nos oferece. Temos que continuar vivendo até quando Deus nos permite viver e assim construir cada um a sua trajetória.